vejo uma luz na guerra, é o sangue do Madeiro. É Juízes de hip hop aqui do Rio de Janeiro. Não é luz pro fim do túnel, mano, é luz pro tudo inteiro. Mão pro alto, gratidão, sem largar a sua cruz. Se você não tá ligado, eu tô falando de Jesus. É Juízes de hip hop aqui do Rio de Janeiro. Não é luz pro fim do túnel, mano, é luz pro tudo inteiro. Mão pro alto, gratidão, sem largar a sua cruz. Se você não tá ligado, eu tô falando de Jesus. Está no ar, mas o programa Juízes Hip Hop chegou a hora. Eu sou o jornalista e apresentador Herbert Cruz e tenho comigo ele, M. Brum, rapper de Cristo. E no programa de hoje, no quadro E Agora Brum, o tema é Crentes Apaixonados no Diabo. Polêmico, muito debate, muito bate-papo aqui. E no quadro Improviso tem rap polêmico, pesado e protestante da Juízes Hip Hop. E para finalizar, M. Brum vai passar a visão no quadro Traficando Conhecimento. Vem com a gente, Juízes Hip Hop, chegou a hora. Quem tem boca fala o que quer pra ter nome, pra ganhar atenção das mulheres e outros homens. Inicia agora o quadro E Agora Brum. O tema, como já dito, crentes apaixonados no diabo. Há alguns anos é observado em algumas igrejas culto onde pastores sobem no púlpito para citar mais o nome do diabo do que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso sem contar que na grande maioria dos casos o pastor tira de Deus o crédito da criação. Quem nunca escutou algo parecido com: meus filhos, crente não escuta pagode, é coisa do capeta. Hip hop, ixi, coisa do diabo. Vigia varoa, está dando brecha para o diabo ao usar essa roupa. Cabelo grande não é de Jesus. Varão, Senhor, tira o demônio do corpo desse roqueiro. Ele é rico. Também fez pacto com o capeta. Ficou doente porque deixou brecha. Espírito maligno tomou conta do seu corpo. E muitas vezes tem a sensação de que pastores não têm o objetivo de levar a palavra de Deus, e sim de entregar toda a glória ao diabo. Criação não é do diabo. E agora, Bruno? Crentes estão adorando mais o diabo do que a Deus? Primeiramente eu queria dizer que quando você diz que estão dando mais crédito ao diabo, né, da criação das coisas de Deus do que ao próprio Criador, é sim uma forma de adoração, né? É uma forma até de idolatria, né, ao inimigo. Porque, como você disse aí, em questão das roupas, questão de música, poderia até citar também o esporte, né, que por muitos anos futebol é do diabo, arte marcial é do diabo, o rap é do diabo, as festas são do diabo, e foram dando tudo pro diabo, e o diabo não dá nem recibo, ele vai aceitando tudo e pegando a glória para ele. Então, a partir do momento que o diabo, que, como eu costumo dizer, é um imitador e não é um criador, desde o pecado, porque o pecado, o que é o pecado? O pecado nada mais é do que a imitação exagerada das coisas permitidas por Deus. Se você for ver, vou dar um exemplo, o sexo é pecado? Não, o pecado são as orgias, né? A prostituição, a comer é pecado? Você almoçar é pecado? Não, pecado é a glutonaria. Você descansar é pecado? Não, é até um mandamento, né? Você descansar, tirar um dia da semana para descansar. Mas a preguiça, você descansar todos os dias, né? Já é pecado. Beber é pecado? Não, pecado é embriaguez, é o exagero, entendeu? Então, o que é o pecado? O pecado são imitação exagerada das coisas que são permitidas por Deus, o próprio dinheiro. A ambição não é pecado, você querer ter um conforto não é pecado. Pecado é a ganância, é o exagero, a avareza, você querer ter mais do que você precisa. Eu vejo as igrejas usando o poder Primeiro, a gente está falando de igreja, eu quero deixar claro que no texto foi usado algumas igrejas, porque eu não posso de forma alguma estar generalizando, colocando como um todo, né? Não são todas que fazem isso,
uma parcela das igrejas. Até porque a generalização é um estúpido e arrogante julgamento em massa. São julgar todos iguais e isso perfeitamente colocado. E também eu usei pastores porque eles são formadores de opinião. Sim. Né? Então, eles, como formadores de opinião, têm que sim ser citados. Correto. Porque eles que formam aquela opinião. Então, e eu vejo que muito desses formadores de opinião pegam trechos da Bíblia e criam doutrinas, né? Doutrinas criadas por eles, não a doutrina bíblica, mas doutrina criada pelo homem. Essa doutrina, você acha que ela é criada, que é formada para que ele tenha domínio sobre as pessoas, para que ele tenha dinheiro ou para que ele tenha poder? Eu acho que é uma forma de quem faz isso conscientemente, quem sabe que não é pecado determinadas coisas e usam isso para manter um rebanho, prender o rebanho ou dominar, subjugar o rebanho. Isso é uma forma de manipulação e nociva. O sistema religioso, na verdade, é isso. O sistema religioso, na verdade, prende as pessoas o quê? No medo, na culpa e na ganância. Entendeu? Então tem muitas igrejas que têm a teologia da falsa prosperidade, né? Que prende na ganância. E tem muitas igrejas que usam as doutrinas de homens, né? Que existem as doutrinas bíblicas, que são não roubarás, não matarás, não adulterarás, não cobiçarás, né? E existem as doutrinas de homens, que são os costumes, né? Que vem de vestimentas, que vem das roupas, de estilo, de coisas que não estão na Bíblia. As pessoas querem tornar o caminho mais estreito do que na verdade o caminho é, entendeu? Existem dois perigos: tornar o caminho mais largo, tornar o caminho estreito mais largo, que isso leva à carnalidade, e tornar o caminho estreito mais estreito, que leva ao fanatismo. Então as pessoas, alguns pastores mal intencionados, usam o costume e a doutrina para manter o rebanho preso na culpa e no medo, né? Na culpa e no medo, que a pessoa coloca tantas regras que a pessoa sempre vai estar errando em alguma coisa. Coloca tanta doutrina, tanto costume, que a pessoa sempre vai estar errando em alguma coisa. Aí o que ele faz? Ele pede uma oferta. Para pagar o seu pecado aí, você vai ter que ofertar, porque você está errando nisso, você está errando naquilo. O contrário também? Será que também o fiel não depende dessa doutrina para ele se manter? Será que isso talvez não venha do fiel, a necessidade do fiel ter uma doutrina? Então, aí você tocou num ponto muito inteligente, porque realmente parece que existem alguns cristãos que precisam da doutrina e do costume para se manter no caminho do Senhor. Parece que não sabe lidar com a graça, com a liberdade do cristianismo, com a liberdade que há no Espírito Santo, em Jesus Cristo, porque a grande verdade é que é uma linha muito tênue entre a graça e o pecado. Há uma linha muito tênue entre a liberdade e a libertinagem, entendeu? Então tem cristãos que parece que tem que ficar preso nesse sistema de doutrinas e costumes para não pecar, para não se jogar de vez no mundo. Tem que ficar protegido, né? Tem uma frase que é muito usada, que o que te limita às vezes te protege. Tem pessoas que não sabem lidar, né? Então eu acho que até isso Deus pode usar a favor para guardar alguns e ter que ficar de repente numa igreja com mais doutrina, com mais costume mesmo, porque senão volta para as drogas, volta para o alcoolismo, volta para os exageros, entendeu? Tem que ter uma... porque na verdade, Webert, o cristianismo não é a religião da abstinência. O cristianismo é a religião do equilíbrio, entendeu? É pecado você descansar? Não, é pecado você ser um preguiçoso, entendeu? É pecado você trabalhar, né? Em Provérbios você vai ver esse equilíbrio, não seja um preguiçoso, mas também não se mata de trabalhar, porque vai ficar tudo para aí, é correr atrás do vento, é aflição de espírito. Em Eclesiastes e Provérbios trata muito disso, da questão de você nem ser preguiçoso e nem se matar de trabalhar. E qual é essa linha, Tena?
até que momento a doutrina é importante nesse sentido. Para que o fiel não seja manipulado. Que momento que o fiel tem que abrir os olhos para entender que ele está sendo manipulado, ou que não está sendo, ou que a doutrina está ajudando ele e não está ajudando ele? Herbert, eu vou apontar sempre para as Escrituras. Jesus Cristo foi bem claro: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A mesma verdade que liberta do pecado, liberta do peso da religiosidade. Entendeu? Então, eu acho que tudo que for pregado tem que ser analisado à luz da palavra. Não, peraí, você tem liberdade de hoje, nós temos a Bíblia, nós temos a palavra de Deus, entendeu? Que antigamente as pessoas não tinham acesso, né? Mas hoje todo mundo tem a Bíblia no aplicativo de celular, ou a Bíblia física e tal. Você tem que ver o que o pastor pregou, e você tem liberdade de você ler, orar, buscar no Espírito Santo uma direção para ver se aquilo que o pastor está pregando está alinhado com a palavra de Deus. Entendeu? Então a doutrina, nesse caso, então, não cabe a doutrina. Então, nesse caso, não teria que entrar a doutrina. Mesmo para aquele que está sendo doutrinado, né, que está saindo do mundo das drogas, saindo do mundo da violência, né, da prostituição, ele mesmo nesse momento em que a doutrina está pesando na vida dele, que está colocando ele no caminho, já que é o que te limita, te protege, ainda assim ele tem que estar diante da palavra. Sim, vou te dar um exemplo. Tem que duvidar. Eu não gosto desse lance de campanha, 7 semanas e tal. Não gosto desse tipo de doutrina, desse tipo de estratégia e tal. Mas é uma coisa que serve para criar uma disciplina para o novo convertido estar na igreja. Eu vou te dar um exemplo. Hoje eu posso ficar... eu estou num período de transição de ministério, e hoje eu posso ficar 3, 4 meses, 5 meses, até 1 ano, 2 anos, sem frequentar uma igreja que eu digo, uma igreja física, um templo, né? Porque a igreja, na verdade, somos nós, né? Eclésia é o conjunto de pessoas, é uma da tradução de igreja, um ajuntamento. Então, quando eu me junto até para falar contigo sobre Jesus Cristo, isso é uma igreja, mas eu posso ficar longe dessa comunhão que eu vou continuar sendo cristão. Mas no início da minha caminhada, para mim me manter longe das drogas, foi muito necessário a minha frequência assídua e quase que diariamente. Eu ia em culto, ia na Filadélfia, eu ia no JAT, eu ia na Renascer em Cristo, eu ia na Metodista, e em todos os dias da semana eu tinha culto em alguma igreja na minha cidade. Então eu buscava, e tinha igreja, tipo, eu ia na Renascer em Cristo, ia no JAT, parecia que era outra religião, porque tinha doutrinas e costumes diferentes. Mas o legal de tudo é que mesmo com costumes e doutrinas diferentes, eu consegui sentir a presença de Deus em todas, e ali estava me ajudando a me mudar, mesmo com os costumes e as doutrinas diferentes, e nem todas com costumes e doutrinas bíblicas, mas havia uma verdade ali, porque havia ali a palavra, e ali eu apontava para a palavra e eu buscava na palavra, entendeu? E aí eu usava sempre o que o Paulo ensinou: examinai tudo e retenho bem. Isso que eu faço quando eu vou em uma igreja que de repente está pregando costume e doutrina, eu tento filtrar ali e aprender alguma coisa ali também, entendeu? Os pastores, né? As pessoas, né, que utilizam a doutrina de uma forma geral, não seria para também prender o conhecimento do fiel ou daquela outra pessoa, né? Porque não só a igreja que utiliza desse argumento, dessa manipulação, ele não prenderia o fiel para ter volume, para ter poder também? Talvez sim. Mas eu acho que parte muito da pessoa, né, cara? Como você bem falou no início do texto lá dos crentes que são apaixonados no diabo, eu acho que as pessoas deixam muito se levar, entendeu? Assim, acho que é algo que tem dentro delas mesmo, que acabam elas mesmas se prendendo. Você vê novos convertidos querendo doutrinar as pessoas e querendo passar costumes
Eu costumo dizer que você que é novo convertido, cara, tá começando a caminhada agora e não consegue nem carregar a sua cruz, o peso da sua cruz, e quer usar o martelo pesado de Deus para julgar as pessoas, você é um trouxa. A caminhada espiritual vai mostrar que você é um trouxa. Pessoas falam assim, música do mundo é do diabo, e caveira é do diabo, esporte é do diabo, tudo é do diabo, sabe? É por isso que quando você usa esse tema que parece ser forte no início do teu texto, no início do programa, você fala de crentes apaixonados no diabo. Nossa, o que eles estão falando, crentes apaixonados no diabo? É porque o que parece mesmo, na verdade, é que são. Você tem razão quando você diz isso. Por quê? Porque o que é uma pessoa apaixonada, Herbert? Uma pessoa apaixonada, tudo lembra a pessoa amada. Ouve uma música, lembrei do meu amado. Vê uma imagem, lembra do rosto do amado. Sabe? Tudo faz lembrar. E tem alguns crentes que são assim. Ouve uma música, olha, tem uns que botavam antigamente o disco ao contrário, né? Pra ouvir a voz do amado. Olha, a voz. Vê um filme, tem gente que congela a imagem, naquela explosão tem o rosto do meu amado. Coca-Cola, tu vira ela invertida contra o espelho numa luz bem baixinha, tu vai conseguir ver alguma coisa do diabo. Tá entendendo? A maionese se tu comer, vai pro inferno. Pô, se Coca-Cola é do diabo, imagina a Dolly. Coca-Cola e Dolly, por favor. Não leve a mal. Não leve a mal. Nada contra Coca-Cola. Sabe, é o que eu te falei, teve embaixo na minha loja de uma mulher que chegou lá, uma senhora que chegou nessas igrejas de costume e tinha uma camisa com uma estampa de caveira do diabo. Falou assim pra mim, eu falei, só se for da senhora, falei pra ela. Ela falou, não, caveira do diabo. Eu falei, não, só se for a senhora, a minha foi Deus que fez. Segundo os Salmos que está escrito lá, tu formaste meus ossos e tal, quando ainda estava oculto, tu me formaste, né, no íntimo, no ventre da minha mãe. Tá aí em Salmos lá, Deus criou os ossos, cara, não precisava nem eu estar falando isso aqui, que a caveira é uma criação de Deus, nosso sorriso. Imagina um crente desse apaixonado no diabo, Herbert, trabalhando no setor de raio-x do UPA ou do HCT. Aí tira o raio-x de alguém, aí fala assim, Deus me revelou que tem um demônio aqui dentro de você. Dentro do esqueleto, entendeu? Cruz do Calvário, o que significa Calvário? Calvário significa caveira, crânio. Então a cruz do Calvário significa cruz do diabo. Eles não pensam no que falam. Eu com cabelo grande já passei algumas situações que o rapaz olhou pra mim, quando eu fui novo já tive cabelo grande também, bonito, né? Mas depois que eu me converti, eu sigo nos caminhos de Deus e aí eu não tenho mais cabelo grande. Pensei em debater, mas vi que era uma causa perdida porque ele estava dominado por uma doutrina. Sim, né? sim. Sem o conhecimento bíblico daquele que ele estava falando. Sim, na verdade ele estava usando um versículo isolado de 1 Coríntios, não sei o que, eu não sou bom para guardar versículo, mas é quando Paulo manda uma carta e fala que é desonroso o varão ter cabelo crescido. Mas era uma carta, uma doutrina, um costume para aquele lugar ali. Assim como... Vou dar um exemplo, você está na Escócia e um amigo teu abre uma igreja aqui e você manda uma carta, pede para evitar, não é nem pecado, mas é desonroso aí no Brasil o varão usar saia. Na Escócia os caras usam tocando aqueles instrumentos, né? Não é cultural brasileiro. Não é cultural usar saia, para não escandalizar, é desonroso. Não é que é pecado, só que a pessoa pega aquilo ali, igual quando Paulo, se fosse assim, não era para ter pastora, não era para ter profetisa, não era para ter ninguém pregando na igreja, nenhuma mulher falando no microfone, que certa vez Paulo também manda uma carta e fala que para as mulheres se manterem em silêncio na igreja. Só que só tem um versículo falando isso. Então era para ser proibido mulher falar na igreja. Então a gente procura outra base, só dá a entender uma coisa. Paulo mandou uma carta porque as mulheres deviam estar falando muito naquela igreja, devia estar atrapalhando o culto. Fala para as irmãs dessa igreja aí, fica em silêncio porque está atrapalhando o culto. Não é que seja pecado, é errado ter pastora, nem apóstola, nem não é um mandamento. Não é um mandamento, é um conselho para aquela igreja, assim como a questão do cabelo. Só que as pessoas não conhecem a palavra de Deus. Quer ver um exemplo? Essa mesma senhora que falou que caveira é do diabo, eu mostrei uma camisa com coração. Eu falei assim, essa camisa aqui, coração é fofo, coração é gospel. Eu falei, mas segundo a Bíblia, o coração que é enganoso. Do coração que sai os roubos, as mentiras, os adultérios, o coração que é enganoso, o coração que é do coração que sai o mal, os males. Não fala nada de caveira na Bíblia, entendeu? Não fala da caveira só do Calvário, entendeu? O vale de ossos secos, mas na visão do vale de ossos secos é dos esqueletos que Jeová levanta um exército
nossa, que Deus limitado deles, né? Que precisaria usar uma matéria-prima do diabo para levantar um exército, né? Deus não tem poder. É uma questão de raciocínio. E se a caveira representa a morte em algumas culturas, meu irmão, se você for ver essa questão de simbologia na Bíblia, até a morte tem uma simbologia boa. Morrer para o mundo, morrer para o pecado, morrer para o eu. É a mesma coisa da simbologia do leão. Numa simbologia, o leão é o leão de Judá. Na outra, Jesus vai falar que o diabo, nosso inimigo, anda ao nosso derredor como um leão querendo nos devorar. Em Gênesis, a serpente é a representação do mal, do diabo. No livro de, se eu não me engano, de Êxodo, o Moisés levanta a serpente no deserto como símbolo de redenção. O próprio Jesus Cristo falou, mandou os cristãos e fala assim, vocês vão como ovelhas e meio a lobos, portanto seja manso como a pomba e astuto como a serpente. Então de um texto para o outro isso tem uma variação de simbologia que não se pode se apegar. É importante analisar o contexto daquilo. Sim, cara, e ter a mente aberta, entendeu? Assim, para entender. Esse tema é longo, é grande pra caramba. A gente eu tô vendo que a gente já tá com o tempo já estourando aqui. Então, pra gente tentar direcionar quem tá em casa ouvindo a gente, o que tu pode dizer pra essa galera dominada por essa paixão de entregar toda a glória de Deus pro diabo? Primeiramente, o que eu quero falar é para todos os pastores e irmãos que estão ouvindo isso aí, que eu não estou aqui para julgar. Eu vou dizer para vocês aqui em primeira mão o nome da pior igreja que eu conheço. Da pior igreja que eu conheço, eu vou falar aqui o nome dessa igreja. Essa igreja se chama Sérgio Brum Ferreira, sou eu. Nós somos a igreja, nós somos o templo, então os maiores pecados que vocês são de mim mesmo, entendeu? Mas se eu me cobro e se eu confesso meus pecados, eu tenho que falar o que está errado, né? Se eu sou cobrado, né? Se eu tô tentando pelo menos tirar a trave dos meus olhos, eu vou mostrar o cisco que está nos olhos de vocês, né? E para mostrar isso, quero aproveitar a oportunidade de chamar no quadro improviso o rap Pai Misericórdia. Então reflita você na letra desse rap, que é uma oração que eu fiz, entendeu? E confesse seus pecados e deixe que os meus eu mesmo confesso. Mas é pecado, tá? Não é errar em doutrina e costume de homens, não. Valeu? Fala M-Bru, aqui é o WD. Mano, o que você fez? Rola um papo por aí. Uma mina me ligou que você perdeu a cabeça. Descendo a Tijuca perto da Santa Teresa. Que ligou, que pegou, machucou um playboy. Falou que tinha 3, qualquer coisa liga nós. Meu mano rodou de novo e eu fiquei mais confuso. Pensei nas drogas, no uso, cabeça em parafuso. Um dia ela me disse, não aguento mais suas crises, seu orgulho, sua marra. Mano, se tu visse esse seu temperamento, ele não já não dá mais esses princípios de guerra que você chama de paz. Um dia que ela disse... Pela fé, nem pelas minhas obras, mas pela tua graça. Pai misericórdia, perdoa meus erros, me santifica agora. Passa em mim teu sangue, me deixa ver tua glória, me deixa ver. Me perdoa, Pai, me perdoa, Pai. Eu
quero a sua paz. Eu já não aguento mais essa vontade de chorar. Não é nada demais, essa dor aqui no peito vai passar, não vai? Eu tenho tantos pecados, tenho tantos problemas, tenho tantos defeitos. Por favor, me entenda e não me repreenda assim no seu furor. Não aguenta sua ira, seu Não castigo, é meu pela senhor. fé, nem pelas minhas obras, mas pela tua graça. Pai, misericórdia, perdoa meus erros, me santifica agora. Passa em mim teu sangue, me deixa ver tua glória. Não é pela Quantas vezes eu tentei e fui tentado, eu só fui até o raso e tô arrasado. Pois eu vi que aquilo tudo era tão profundo, e quem manda nesse mundo me jogou no fundo. Meus pensamentos no momento, meu sentimento, eu me sinto muito lento e como raio ao tempo. Mas por que que agora ele não passa? E como o vento leve leva logo essa Não é fumaça. pela fé, nem pelas minhas obras, mas pela tua graça. Pai, misericórdia, perdoa meus erros, me santifica agora. Passa em mim teu sangue, me deixa ver tua glória, me deixa ver tua O que eu te pedi, pai, foi negado. Serei sempre consequência dos meus pecados e todo o mal que há em mim. Então vem disfarçar de tudo que eu não recebi pela tua graça. Eu preciso de um abraço, pai, me dá um abraço e veja só a minha dor, sinto meu cansaço. Eu posso até ser durão, mas não sou de aço. Eu sinto dor aqui no peito, mas sempre disfarço. E viver assim tão só, me diga só quem possa. Meu coração não é mole, mas não é de baixar. pela fé, nem pelas minhas obras, mas pela tua graça. Pai, misericórdia, perdoa meus erros, me santifica agora. Passa em mim teu sangue, me deixa ver tua glória. Não é pela fé. Perdoa meus erros, me santifica agora. Passa em mim teu sangue, me deixa ver tua glória. E esse foi o clipe Pai Misericórdia da Juízes Hip Hop. Você gostou? Quer enviar algum tema? Quer conversar com a gente? Aqui, ó, na descrição desse vídeo aqui, você pode, nos comentários, pode estar falando com a gente. Ou no Instagram do Brum, você pode estar trocando uma ideia com ele, dando umas ideias aí de novos temas aí. Qual é o Instagram? Brum, Juízes Hip Hop. Lá você pode fazer alguma pergunta de algum tema bíblico ou da sociedade, uma opinião que você queira, que vamos estar aqui Vou debatendo. desenrolar também um debate também, pra gente poder estar trocando essa ideia aí. No meu Instagram também, Herbert Cruz Oficial. Ok? Tá tudo passando aqui embaixo, aqui em algum lugar da tela aí, tá bom? E pra finalizar o programa, Juízes Hip Hop chegou a hora. Fica com Brum passando a visão no quadro Traficando Conhecimento. É inevitável, planejam nossa extinção, esse é o título da nossa revolução. Segundo o versículo, leia, se forme, se atualize e decore. Então, quero deixar uma mensagem para você, jovem, que hoje se encontra afastado de Deus, ou afastado até mesmo da comunhão e tal, porque não aguentou a doutrina de homens, os costumes e tal, foi massacrado, como o Herbert falou no início. Existem pastores e existem falsos pastores, existem lobos mercenários e tal, pessoas, líderes que se preocupam mais com o piercing no umbigo da menina do que com a barriga vazia de um menor carente. Pessoas que se preocupam mais com as tatuagens dos jovens do que com as cicatrizes que a pessoa tem na alma, entendeu? Se preocupa mais
as tatuagens no corpo do que com as cicatrizes que as pessoas carregam no coração, entendeu? Os traumas que as pessoas têm. Se preocupam mais com o alargador na orelha do jovem do que com o jovem em si mesmo se perdendo de repente num caminho largo. Se preocupa com a música que você está ouvindo, mas não quer saber das maldições que você já ouviu de repente dos seus avós, dos seus pais, que levaram você de repente para as drogas, para a prostituição, para o mundo de perdição, entendeu? Eu quero dizer que Jesus Cristo não é assim, cara. Não olha para essas pessoas. Você não vai conseguir chegar até Jesus através deles. Aliás, não olha nem para mim, cara. Não olha para nenhum pastor. Se você quer chegar até Deus, não olha para nenhum pastor, nem para nenhum padre, nem para nenhum pai de santo. Você tem que olhar para Jesus Cristo. Porque foi Ele mesmo que falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ei, Jesus Cristo não é uma luz no fim do túnel. Jesus Cristo é a luz para o caminho inteiro. Ele te ama do jeito que você é, Ele te espera do jeito que você é, Ele aceita o seu coração do jeito que o seu coração está. Ei, Jesus aceita um coração partido ou em pedaços, mas você precisa entregar todos os pedaços nas mãos dele. Não duvide na misericórdia de Deus, sabe? Não duvide na misericórdia de Deus para andar pelos caminhos do diabo, e nem nunca abuse da misericórdia de Deus para andar pelos caminhos do diabo, sabe? Entregue seu caminho a Deus, confia nele, o mais ele fará, a obra é de Deus. Olha sempre isso aqui, ó. Busca e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A mesma verdade que liberta você do pecado, liberta você da religiosidade e do legalismo. Eu sou M. Brum, da Juiz e Hip Hop. Esse é o programa Juiz e Hip Hop. Chegou a hora, com M. Brum, rapper de Cristo, e com o jornalista e apresentador Albert Cruz. Deus abençoe vocês. Nós. Bom ter você de volta. Casa nova, casa tudo nova. novo. Valeu, galera. Chegou a pizza. Um salve aí pro Bistrô. Se quiser patrocinar, pedimos com vocês lá. Valeu, Alessandro, Alexandre. Uma luz na guerra, é o sangue do madeiro. É Juiz e hip hop aqui do Rio de Janeiro. Não é luz pro fim do túnel, mano, é luz.